alguns textos aqui com os irmãos, meditar sobre um texto, sobre fé. Quero convidar os irmãos a abrir comigo em Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 5, verso 25. Marcos capítulo 5, verso 25, nós vamos fazer leitura até o 34. Texto conhecido nosso, né, irmãos? Fala sobre a história de uma mulher enferma. Jazia 12 anos, essa enfermidade sobre ela. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo então. Marcos capítulo 5, verso 25. Perdão, 25. Diz assim: aconteceu que certa... Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Aconteceu que certa mulher que já havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto ela possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, e vindo por trás dele, então, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam então seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez, Senhor Deus, por essa oportunidade de ouvir a tua santa palavra, Deus. E queremos te pedir nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor fale mais uma vez conosco. Pai, que o teu Espírito Santo traga, Senhor Deus, o entendimento para nós dessa palavra. Que essa aplicação seja feita diretamente pelo teu Espírito em nossas vidas. Pai, que nós possamos aqui sair com frutos gerados, Senhor Deus, através dessa ministração. E eu peço, Deus, que o Senhor use, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, use a minha vida, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, para instruir, para conduzir, Senhor Deus, essa palavra à tua igreja, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o tema que eu quero colocar para nós essa noite é força ou fé? O que será que tem conduzido a nossa vida? Será que tem sido mais a força ou será que tem sido mais a fé? Porque, irmãos, nós temos vivido uns tempos e tempos difíceis, dias difíceis, de uma geração que confia muito mais na força do que na fé. E eu falo isso porque convicção, irmãos, de não só, e não estou falando de pessoas lá fora no mundo, mas de pessoas cristãs, ou dizentes, pelo menos, que creem em Cristo Jesus, mas que têm confiado mais no seu status, no dinheiro, nos seus planos, nos médicos, ou na economia, ou nos remédios, ou até mesmo em si mesmo. Confiado mais em si mesmo. Ou seja, na sua própria força. Confiantes, então, irmãos, em si mesmos. E não confiando mais em Cristo Jesus, aquele que é aquele que disse para nós que ele proveria tudo, e aquele que não disse só mais cumpriu na vida dos discípulos e cumpre na nossa vida também. Mas que muitas vezes por o nosso cotidiano, do nosso cotidiano diário, como eu falava com o irmão André hoje quando iniciou-se o culto, antes de iniciar o culto, a gente conversava sobre a palavra de Deus, e ele falava comigo: olha, pastor, a dificuldade hoje, né, irmão André, é que as pessoas estão, os irmãos em si estão muito convictos das forças dos seus braços, dos seus bens, das suas coisas, e essas coisas
as bênçãos a qual o Senhor dá, acaba afastando as pessoas de Deus. Acaba afastando as pessoas, o que era para atrair e nos atrair, nos achegar mais ao Senhor Deus, acaba nos afastando. Então isso, irmãos, tudo, a confiança em si mesmo, a confiança em si próprio, acaba gerando em nós um pecado chamado incredulidade. E a cada dia que passa, os próprios crentes, chamados crentes, estão cada vez mais incrédulos, cada vez mais confiando em tudo que há em redor, menos em Cristo. Isso tem atingido fortemente a nossa geração, então imagina, irmãos, a geração futura, como que será? Como que será a geração futura, a incredulidade da próxima geração, se assim até lá o Senhor não tiver voltado? Como que será? Se nós já estamos passando por isso. Ou seja, será ainda pior. E eu quero ler com os irmãos aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 38. Você pode acompanhar comigo também, ali pelo telão. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz ou não tem prazer a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aqui está, irmãos, o resumo do que o Senhor espera. Um resumo do que o Senhor espera dos santos, ou dos separados, dos seus filhos, aquele que Ele atraiu e tirou do mundo e separou deste mundo. Ele espera que nós estejamos firmes, ou seja, a sua igreja esteja, aquela qual Ele retirou, igreja, né, retirou do mundo, retirados para fora. Fomos retirados do mundo, separados do mundo, justos, mas ainda permanecemos neste mundo, ao meio deste mundo, mas somos separados dele. E o que o Senhor espera de nós, como seus separados, como aqueles a qual Ele salvou, como justificados, como justos, como a palavra diz, Ele espera que nós sejamos diferentes do mundo. E que a nossa confiança esteja totalmente nele, a nossa esperança esteja nele. A nossa esperança não esteja mais naquilo que nós temos. Porque que hoje nós vemos, muitas vezes quando a verdade é pregada, as pessoas se ofendem pela verdade, muitas vezes se afastam, retrocedem da fé, porque a confiança está em si mesmo, a confiança está no que eu acho, no que eu penso, e não naquilo que a palavra diz que tem que ser. Não naquilo que a palavra diz para nós, ou o Senhor Deus traz para nós como verdadeira, como confiança, ou como uma esperança verdadeira. Então o que o Senhor espera é que a nossa fé seja nele. Ou seja, irmãos, diferente do mundo, que confia em si mesmo. E até eu abro um parênteses aqui, porque nós estamos passando por uma fase governamental no Brasil, diferente, e que já era se esperado, e que vai piorar, talvez, né? Não que eu seja pessimista, mas talvez a tendência seja piorar. Mas isso tudo aconteceu por um propósito, irmãos, porque os crentes estavam muito confiantes no homem. Não, se esse homem, olha, esse homem vai endireitar o Brasil, só Jesus endireita o Brasil. Só Jesus endireita o mundo. E o mundo jaz no maligno, o mundo verdadeiramente, o mundo lá fora não vai endireitar. Ele vai de mal a pior. Mas muitos de nós, irmãos, estavam com uma esperança em um homem. A esperança em alguém, num governo, falando, não, olha, se esse vai dar certo. Deus falou, não vai dar não, porque vocês estão confiando nele e não estão confiando em mim. Então eu vou ter que botar o outro para tratar um pouquinho com... Deus não está tratando com o mundo, irmãos, Ele está tratando com os crentes. É conosco que Ele está tratando. Então a confiança do mundo é em si mesmo, a confiança do mundo é no homem. E a palavra diz que Deus não tem prazer na alegria aqui, ou não há alegria, fala aqui naquele texto que nós lemos aqui em Hebreus. Nós, porém, não somos, no verso 38, Nilson, volta para mim fazer um favor. Todavia meu justo viverá pela fé, e se retrocede nele, não tenho prazer a minha alma. O Senhor não tem prazer naquele, não tem alegria naquele que retrocede, ou seja, naquele que creu em Jesus e que depositou a sua fé em Jesus, a sua confiança em Jesus é um primeiro princípio, irmãos, e de repente ele começa a esquecer de Jesus. Fala, não, eu não sei, amanhã eu vou tentar resolver isso, depois de amanhã eu vou tentar fazer aquilo. Jesus fala, tá, mas até ontem tu confiava em mim agora? Não, Jesus, dá um tempo, amanhã eu tenho que resolver um problema. Dá um tempo, não se mete nas minhas coisas. Não é isso que Jesus espera de nós, irmãos, porque Ele não tem prazer nisso.
Então, o Senhor não tem prazer naqueles que com o passar do tempo retrocedem. E retrocedem, irmãos, passa o tempo e eles retrocedem, param de confiar no Senhor. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós paramos de confiar no Senhor e começamos a confiar mais em nós mesmos. Passamos a confiar mais nas nossas estratégias e não no Senhor. Então no 39 ele diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Há uma afirmação aqui: nós não somos, ou não deveríamos ser daqueles que retrocedem. Porque aqueles que retrocedem, aqueles que não esperam no Senhor, diz assim no 39: nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Aqueles que retrocedem, além do Senhor não ter prazer neles, uma hora ou outra vai dar errado. O retroceder é para a perdição, irmãos, e vai de mal a pior. Então ele fala aqui que nós devemos ter a esperança no Senhor. Voltar a confiar no Senhor, essa é a chamada para nós essa noite. Fé, força ou fé? O que nos conduz nessa terra? Nós, como cristãos, verdadeiramente devemos ser conduzidos pela fé. Porque a fé vai acrescentar força para nós. Agora a força não acrescenta fé nenhuma. Então nós somos daqueles que não retrocedem. Não retrocedem para quê? Para a perdição, porque sem fé no Senhor, o resultado sempre é trágico, sempre é perdição. Não tem outro resultado. Nós somos da fé. E estamos vivendo então, irmãos, uma geração que tem vivido mais por vista. Aqui nas coisas agora, temporais, e não nas coisas, na fé, no que é eterno, mas nas coisas daqui agora. E a pergunta, irmãos, que eu faço para nós nessa noite, que o Espírito Santo de Deus faz para nós essa noite: qual foi a última vez que você, ou que eu, ou que nós, confiamos por fé em Cristo em alguma coisa? Qual foi a última vez, irmãos, que o resultado de algo nas nossas vidas, ou uma sentença, um diagnóstico, que foram favoráveis a nós, nós demos glória para o Senhor e não glória para o homem? Qual foi a última vez que você conseguiu algo que você achava que era impossível de conseguir? Deus abençoou literalmente, e você se esqueceu na hora da bênção e falou assim: graças a Deus que o fulano, se disse, graças a Deus ainda tá bom, né? Mas o fulano me ajudou. Se não é o fulano, se não fosse eu, e aí a glória? A glória foi para si, ou a glória foi para fulano ou para Beltrano, mas não foi para Deus, sabendo que nós vivemos por fé e a glória seria para o Senhor. Senhor, graças a ti, Deus, que usou fulano, usou Beltrano, usou ciclano, e Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para nos abençoar, irmãos. Então qual foi a última vez, irmãos, que nós não demos a glória para o homem? E eu pergunto, e demos a glória para o Senhor? Não demos para homem algum, nem para nós mesmos. Qual foi a última vez que nós olhamos e dissemos: obrigado, Senhor, porque eu sei que não foi o fulano, não foi o ciclano, mas sim foi o Senhor. Sei que os seus planos são maiores e melhores do que os meus. Quantas vezes, irmãos? E quando foi a última vez? Isso é fé. Quando foi a última vez que tu olhou e falou assim: olha, ainda bem que não deu certo o que eu queria. Porque se tivesse sido por mim, tinha dado tudo errado. Ainda bem que foi o Senhor. Porque muitas vezes o nosso plano, irmãos, muitas vezes não sempre, os caminhos do homem é sempre caminho de morte. Sempre é caminho de morte. Sempre nos conduz a algo trágico, a algo errado. Mas quando estamos na vontade do Senhor, sabemos que os planos dele, os planos e os propósitos dele são muito maiores que os nossos. Muito maior, irmãos. Então agora eu quero voltar com os irmãos para o texto. Né? Porque os irmãos falaram assim: o pastor leu Marcos 5 e falou da mulher e não voltou mais para a mulher. Vamos voltar e vamos meditar nesse texto agora. Rapidamente, vamos voltar lá em Marcos, então, capítulo 5. Você que abriu em Hebreus, volte para Marcos, capítulo 5. Eu quero ver essa passagem agora, irmãos, que fala sobre essa mulher. E eu quero ver com os irmãos agora sobre o que a fé é capaz de produzir em uma pessoa. O que a fé é capaz de produzir em nós? Se hoje nessa autoanálise que você fez, você parou e olhou para si mesmo e falou assim: olha, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu tenho, quem sabe, dado glória para tantas pessoas, menos para o Senhor. Não, irmãos, que seja errada. A irmã fala assim: marido, que bom que tu resolveu tal coisa. Que bom que, deu tudo certo. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Mas não que seja errado você agradecer teu cônjuge, tu agradecer alguém que te abençoou. Não vai também alguém veio lá, abriu as portas para ti, foi usado na mão de Deus e você
Você, não, seguinte, para ti eu nem devo honra nenhuma, nem muito obrigado eu vou te dar, porque se não fosse Deus, não ia fazer nada. Dê muito obrigado, seja crente, seja cristão. Né? Agradeça teu marido, agradeça a tua esposa. Agradeça quem te abençoou, seja grato. É um princípio bom. Mas se você nessa reflexão olhou e falou assim, Deus, tanta coisa eu tenho feito, ou tanta coisa tem acontecido na minha vida, e eu tenho dado toda a glória para o homem e não para ti. Então eu quero ver com os irmãos esse texto agora, verso a verso, não verso a verso, nós vamos pular alguns versos para ser mais rápido, sobre a fé e o que a fé é capaz de produzir em nós. A palavra diz então, irmãos, no verso 25, sobre essa mulher. Essa mulher que já havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Já havia 12 anos então, irmãos, que ela estava doente. E doente, hemorragicamente falando, as mulheres entendem mais do que nós homens sobre essa situação. Nesses 7 dias que as mulheres têm já é difícil. Agora tu imagina 12 anos. Tu imagina que a mulher naquele tempo, quando estava nesses dias, era considerada impura. Então 12 anos que essa mulher era considerada excluída da sociedade. Excluída até mesmo da comunhão familiar. O seu marido não estava mais ali. Ela não tinha mais ninguém. E as coisas que ela tinha, a palavra diz que ela gastou tudo. Tudo com os médicos, tudo com a medicina ela gastou. Tudo que ela tinha era fraqueza. Tudo que ela tinha era debilidez, ou nem sei se diz essa palavra, ou ela estava debilitada. Então tudo que ela tinha era nada. Porque nem mesmo dinheiro ela tinha mais. Nem mesmo riquezas ela não tinha mais, porque tudo ela havia gastado com os médicos. E a palavra diz aqui no verso 26, assim que, além dela estar há 12 anos, então, hemorrágica, no verso 25 fala, no 26 diz que é muito padecera na mão de vários médicos. Padecer, irmãos, é sofrer. Muito ela sofreu na mão de vários médicos. Não que os médicos levem a um sofrimento, mas quem sabe na ideia de tentar ajudar ela, muito foi piorando a situação dela. Então diz que ela muito padeceu na mão dos médicos. Verso 26. Tendo despedido tudo quanto possuía. Agora diz assim, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Por mais que ela investiu tudo que ela tinha, ela gastou todo o que ela possuía. Além de ela perder a comunhão com os parentes, com a família. Além de ela ser rejeitada da sociedade. Ela agora também perde tudo o que ela tem. E além de perder tudo, tu imagina, meus irmãos, a coisa piorar. E é assim que a vida é sem Jesus. Sem Jesus é assim, irmãos. No fim de tudo, nada vai valer nada. No fim de tudo, para nós, ou para quem nos vê hoje, vai pensar assim, nossa, eu tenho tanto, eu fiz tanto, tanto. E vai olhar e falar assim, tanto eu gastei. E de nada eu tenho proveito. Tanto eu fiz. E nada se resolveu. Porque somente Jesus pode nos dar vida e vida eterna. Somente Ele pode dar o prazer de viver, irmãos. Só Ele pode nos dar esperança. Então essa mulher tinha perdido tudo, a sua esperança, a sua força. Ela ficou pior quando gastou todos os seus bens. E há 12 anos ela sofria desse jeito. Com uma hemorragia que nunca se parava. Então olhando para essa mulher, irmãos, ela tinha todas as desculpas, as maiores, aquelas que eu e você nem podemos dar, aquela que ninguém pode dar, ela tinha boas desculpas, e olha que tinha. Se nós olharmos para a vida dela, ela tinha boas desculpas plausíveis para desistir. Ela falou, ninguém gosta mais de mim, minha família me rejeitou, meu marido não posso chegar perto, eu não posso ir lá no templo, eu não posso ir em lugar nenhum, eu não posso estar com as pessoas, porque eu não posso encostar nelas, porque eu sou considerada impura. Então ela tinha todas as desculpas, tudo cooperava para ela desistir. Tudo cooperava para a desistência. Desistir da vida. Desistir de tudo. Ela tinha todas as desculpas. E a pergunta que eu faço, qual é a nossa desculpa hoje? Olhando para essa mulher, qual é a nossa desculpa hoje para desistir da fé? Doente? Sem dinheiro? Sem força? Fraco? Ou não sinto mais no meu coração? E a verdade é, irmão, se você não sente mais no coração, que bom. Eu glorifico a Deus que você não sente. Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Se você está sentindo no coração, duvide, irmãos. Duvide. Eu estou sentindo no coração. Eu me sinto tão bem.
calma. Ah, não, mas agora eu sinto no meu coração, calma. A palavra diz que o coração do homem, Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. Além do inimigo nos enganar, que foi falado domingo passado, além do inimigo ser o enganador, o nosso coração ainda é enganador também. Dentro de nós há algo. Além do inimigo trabalhar de fora, tem algo dentro de nós que nos leva ao engano, que é o nosso coração. Então, o verso 27 diz assim, irmãos: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo ela por detrás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Ou seja, irmãos, essa mulher, primeira coisa, agora ela estava, nós vimos que ela não tinha esperança. Não restava para ela nada, nem dinheiro. Nada, porque no mundo ainda diz que quando tem dinheiro resta uma esperança. Na verdade, quando tem Jesus resta esperança, irmãos. Quando tem dinheiro, quando tu tenha tudo, sem Jesus não resta mais nada. Se a morte vir hoje, acabou. Acabou-se. Amanhã faz 2 dias, é assim que fala, né? Ou 1 dia, sei lá. Então essa mulher tinha todas as desculpas, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu falar de mais um especialista, falou, não, peraí, tem mais um especialista, que tu não foi ainda, que talvez vai resolver teu problema. Tinha se esgotado todas as suas possibilidades, mas na terra, havia uma possibilidade maior que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos abraça, aquele que nos cuida, aquele que coordena e guia nossos passos. Então agora ela ela ouve falar de Jesus. E ao ouvir, ela vê Jesus. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, o primeiro resultado que nós vemos da fé aqui gerado nessa mulher, e o primeiro resultado que é gerado na fé em nós, o primeiro resultado aqui é ver. A solução está em Cristo. A primeira coisa que nós vemos quando nós estamos perdidos é que a solução está em Cristo. Então ela viu Cristo, viu em Cristo um Salvador, ela viu que nós vimos um Messias, aquele prometido, aquele que havia de buscar o que havia perdido. Foi isso que ela viu. Aquele que veio para dar vida, e vida eterna, vida com abundância. Assim também nós, irmãos, ouvimos um dia falar de Jesus. Assim um dia nós também estávamos como essa mulher, sem esperança nenhuma. Esperança de um futuro, ainda que estivéssemos bem, né, aqui nessa terra, não nos faltasse nada, como aconteceu comigo na minha conversão, irmãos. Eu estava um dia em casa bem, aparentemente bem, trabalhando, tendo seu dinheiro, tudo tranquilo, já sabia, tinha ouvido falar de Jesus, mas estava bem, na minha casa, mas de repente veio uma angústia tão grande no meu coração, como uma angústia de morte, algo ruim, algo que tirou minha paz. E de repente eu lembrei das palavras da minha mãe, que falou assim, olha, quando tu estiver angustiado, dobra teu joelho e ora. E naquele dia eu dobrei meu joelho e orei, e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ó, tu vai procurar um lugar, tu vai procurar uma igreja, eu quero falar contigo. Irmãos, eu saí desse entrevista aqui e fui para Criciúma, porque a primeira coisa que nós fizemos é isso, é fugir do nosso local. A primeira coisa que a gente faz é falar, não, eu vou para um lugar bem longe para ninguém me ver. E eu fiz isso, fugi do local onde o Senhor me colocou. Mas foi lá em Criciúma, uma igreja pequena, onde o Senhor me resgatou, onde o Senhor falou comigo, onde o Senhor salvou minha alma. E aparentemente, estava tudo bem. Eu estava de férias, não me faltava nada, eu tinha dinheiro no bolso, mas faltava Cristo, que é o principal. Cristo é que é aquele que preenche os espaços vazios na nossa vida. É só Ele que preenche esse espaço, irmãos, a qual é dele esse lugar. Não há outro. Então tudo que nós colocar no lugar dele vai ser um paliativo. Vai ser só por um período, por um momento. Mas logo vai passar. Não vai ser eterno. Mas voltando para o texto então, irmãos. Essa mulher então, ela ouviu falar de Jesus. Logo então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim como nós um dia ouvimos falar de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Ou alguém que evangelizou nós. Os nossos olhos se abriram. Foram abertos então, e através da sua palavra, a palavra do Senhor sempre aponta para o Senhor Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com essa mulher, ela tem seus olhos abertos, e a fé dela agora é avivada, e ela tem os seus olhos abertos e apontando para Jesus Cristo. Então a fé, a primeira coisa que nos dá, irmãos, é uma visão.
E essa visão não é uma visão qualquer, é uma visão de olhar além das circunstâncias, olhar além das dificuldades, olhar além das bênçãos que nós temos. Porque parece, às vezes, que tudo está bem, mas falta algo. Fala, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Claro que não tem, porque falta Jesus na nossa vida. Então a primeira coisa que ela tem é a sua visão aberta e ela olha e vê diretamente para Jesus e esquece de todas as dificuldades e seus problemas. Ela esquece da multidão, ela esquece das muralhas, ela esquece de tudo que dificultava ela. Ela esquece do dinheiro que ela gastou, ela esquece de tudo que aconteceu no passado e agora ela foca no objetivo na frente. Ela foca em Jesus, ela olha e vê e tem fé em Jesus, que aquele ali agora pode mudar a vida dela. Talvez, irmãos, nós não estejamos vendo dias melhores. Talvez você veja aqui hoje, ou talvez quem nos vê fala assim, eu não tenho visto dias melhores, os dias são cinza. Os dias são escuros para mim. Os dias são difíceis para mim, pastor. É fácil para te falar porque tu é pastor. Não, irmãos, para mim também tem dias difíceis. Todo dia. Tem dias sim, dia não, dias também, outro também. Tem dias difíceis. Mas o meu olho está focado no Senhor Jesus Cristo. E eu te convido a focar agora toda a tua energia, ainda que reste só um pouquinho. Ainda que seja só 1% de vida, irmãos. Olha, essa mulher não tinha nada, ela foi se arrastando para Jesus. Mas restava um pouquinho ainda, e ela falou, esse pouquinho que eu tenho, eu vou focar em Jesus. Eu vou focar minha esperança nele, porque eu ouvi falar que ele sim é aquele que pode restaurar minha vida. Ele sim pode preencher esse vazio. Ele pode me levar de novo para a comunhão da minha família. Ele pode restaurar a minha vida. Então, irmãos, nós não estamos limitados ao que nós vemos. Nós não estamos limitados ao que nós estamos vendo aqui agora, ou vendo amanhã. Não estamos limitados a isso. Quando você tem fé, você está com a visão lá à frente, lá adiante. Os nossos olhos da carne vêm só aqui, mas os olhos da fé vêm adiante, vê o futuro, vê na frente já os propósitos do Senhor. Se a nossa visão, irmãos, estiver só vendo as coisas daqui da terra, a verdade é, irmãos, que nós não conseguimos prosseguir. Nós não conseguimos avançar. Se essa mulher olhasse para a circunstância dela, ela fala, eu não vou avançar não. Não, mas ouvi falar de um Jesus, não, mas assim, para mim não adianta mais. Eu estou tão desanimada. Eu estou tão desanimado, para mim não tem como, não tem, ninguém me ajuda, minha família já me abandonou, ninguém mais me quer, ninguém me ajuda, ninguém... Mil desculpas ela teria para não prosseguir, mas agora quando nós olhamos para Jesus, com os olhos da fé, irmãos, não há obstáculo, não há dificuldade, não há impedimento. Se nós olhar sem fé, irmãos, verdadeiramente a gente para. Se nós olharmos verdadeiramente para as circunstâncias, nós não vamos conseguir prosseguir. Essa é a verdade. Ou, muitas vezes a gente vai se sentir muito forte ainda. Talvez alguém nos vê, eu creio que os irmãos aqui não. Mas talvez alguém que nos vê ainda fala, não, eu estou bem fortinho, continuo forte. E eu vou prosseguir. Porque eu tenho recurso, eu tenho como. Nós falamos hoje, eu e o irmão André ali atrás sobre isso, irmão, que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino do céu. Porque ele tem recurso. Ele tem como se manter. Ele, na cabeça dele, tem como ir lá no especialista, no médico, comprar o remédio. Não falta nada para ele. Falta Jesus. Mas vai chegar um dia que os recursos vão acabar. A medicina não vai alcançar mais e falar assim, olha, não adianta. Pode chamar os 5 especialistas aqui que nenhum vai resolver teu problema. Deu teu prazo. Deu teu tempo, teu quilometragem já bateu no limite. Não, mas eu sou tão novo ainda. Não, mas não tem mais o que nós possa fazer. Como é que se diz? Foi desenganado, né? Ele estava enganado, agora ele foi desenganado literalmente. É isso aí que acontece, irmãos. Primeiro ele está enganado, confiando em tudo aqui da terra. Aí depois chega os médicos e falam assim, não, fulano lá foi desenganado. Ele estava enganado, agora ele desenganado. Ele já fala, não, querido, para nós te enganamos até agora, mas não dá mais. Agora tu vai ter que ir. Não, mas eu compro, eu pago, eu tenho dinheiro. Não, mas não dá mais. Não dá mais para te viver nesse engano. Não dá mais para te comprar mais nada. O que tu tinha, o que tem não resolve mais. Dá para te comprar um túmulo bonitinho, um caixão legal, um caixão mais caro, um palitozinho de madeira bonito. Mas é só isso que resta.
Então chegará um tempo que os recursos acabarão. Agora, irmãos, a fé nos faz ver além dos recursos. A fé faz ver além daquilo que está na nossa presença, daquilo que nós olhamos. Então, o segundo resultado aqui, irmãos, o primeiro é que nós vemos Cristo. Nós vemos em Cristo uma esperança, nós vemos em Cristo muitas coisas. Mas o segundo resultado aqui, do que produz a fé em nós, é força. Aquela mulher ali, irmãos, estava fraca, cansada. Fraca, cansada. Vamos dizer, 12 anos, irmãos. 12 anos, nós não podemos nem imaginar como é que estava essa mulher. 12 anos com hemorragia, perdendo sangue. Imagina, hoje existe uma hemodiálise, hoje existe um transplante. E aquela época que não existia nada. Não existia um transplante sanguíneo para ela. Ela estava pálida igual essas cadeiras, irmãos. Branca, provavelmente. Morrendo literalmente, fisicamente falando. Fraca. Agora então nós vemos o que Jesus aqui, a fé em Jesus gera em nós. O segundo ponto que eu quero falar aqui com os irmãos. Gera em nós força, a fé produz em nós uma força. Ela superou então, irmãos, a multidão. E se nós formos olhar para essa multidão, no mínimo que devia ter lá 10 mil pessoas. Em volta de Jesus. Agora tu imagina 20 mil pessoas para essa mulher, irmãos, que não tinha condição nenhuma. Olha a desculpa boa que ela fala, não, é muita gente. Tem muita gente, eu não vou não. Não, é muita coisa. Mas ela recebe agora uma força, então, irmãos, pela fé, de prosseguir, e ainda assim que se arrastando ao meio da multidão, ela segue até os pés de Jesus, porque só aos pés de Jesus nós encontramos cura para a nossa alma. É só aos pés de Jesus que nós encontramos força. Essa mulher então prossegue, não olha para a circunstância, ela vai ainda que por baixo das outras pessoas. Pelo meio das pessoas, e olha bem, irmãos, se tem uma multidão, o que ela enxergava? Nada. Nada diferente de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus e quem viu ele foi Jesus. Jesus falou, desce daí, Zaqueu. Se eu quisesse te ver, eu te vi aqui no chão, não precisa te subir não. Fica tranquilo, eu sou Jesus. Essa mulher, irmãos, ela não tinha árvore para subir. Por mais que ela nem força, eu acho que teria para subir uma árvore. Mas ela recebeu força do Senhor Jesus e fé o bastante para olhar com os olhos da fé e enxergar Jesus no meio da multidão. Porque imagina, irmãos, nós moramos aqui, né? Eu vou trazer uma ilustração, nós moramos aqui no sítio. Você já entrou numa roça de milho? Eu me perco numa roça de milho fácil. Fácil. Assim, ó, o seguinte, o rio é lá, ó. Ah, tá bom então. Quando eu vejo, eu saio na estrada de novo. E não cheguei no rio. Agora tu imagina uma multidão, seria como isso, irmãos. Tu olhar e saber onde é que está a direção. Mas indo, daqui a pouco tu volta para o mesmo caminho. Não agora pela fé, irmãos, com os olhos da fé, essa mulher é guiada pelo Espírito Santo de Deus a chegar aos pés de Jesus. Assim somos nós também, não importa a circunstância, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós somos levados aos seus pés, não importa a circunstância, a força nos é dada. A força nos é dada, irmãos, para lutar contra o pecado. Talvez tenha algo na nossa vida que seja difícil. Talvez algo na tua vida que está sendo difícil. Fala assim, pastor, eu não tenho mais força para orar, para lutar contra esse pecado. O Senhor te dá força. A fé te dá força. Com as nossas forças nós não conseguimos. Não tem como, irmãos, na força do nosso braço nós não vamos lutar. Não vamos conseguir lutar contra o inimigo da nossa alma. Porque essa luta é espiritual, não é física. A luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra espíritos e potestade do mal. Isso se luta pela fé. Essa luta se vence por fé. Essa força vem do Senhor. A força para lutar contra o inimigo, então, é por fé. A força para lutar pelo nosso casamento é por fé. Lutar pela nossa família é por fé. E quantas vezes talvez nós tenhamos iniciado um propósito de orar, de jejuar, de buscar, de fazer algo para Deus, no reino de Deus, e temos desfalecido. Porque falta-nos força para concluir isso tudo. Mas aquela mulher, irmãos, então ela foi, quem sabe, pisada. Eu imagino com os irmãos, ela andando pelos pés de todo mundo que estava ali, daquela multidão, ela foi pisada. E só a multidão está ali, a multidão comeu. Essa multidão está ali, a multidão comeu e jogou lixo no chão. Muitos fizeram xixi no chão.
ali nos cantinhos por ali, essa mulher foi palpeando o chão, irmãos. Ela se sujou, ela se lameou, mas ela falou, eu tenho uma esperança, por mais que eu esteja andando nesse mundo pecador, nesse mundo de lama, nesse mundo de sujeira, eu sei que o meu alvo é Cristo. E não importa a circunstância que eu vá passar, eu não vou parar. Eu não vou desistir, porque Ele me falou para chegar até lá. Eu sei onde Ele está e eu tenho a convicção que nada vai me parar. Então essa mulher, irmãos, ela passou por muitas dificuldades. Ela passou pela multidão, palpeando o chão, quem sabe. Ela foi por baixo, irmãos, ainda que não vendo nada, ainda que tendo muitas circunstâncias, a fé dá força para ela lutar. A fé deu força para ela ir à frente. A fé deu força para ela ir adiante. Ela continuou e prosseguiu pela fé. Assim nós somos chamados também. Se você não tem força, se nós não temos força, pedir para o Senhor e Ele dá. Dá força, dá fé. Os discípulos falaram, quando Jesus falou, olha, vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Pedro falou assim, Jesus, então acrescenta a nossa fé. Que a tua fé é grande, mas 70 vezes 7 é bastante por dia, hein? Acrescenta a fé, eu não tenho fé para isso, mas o Senhor pode acrescentar. Peça que Ele dá. Então ela vai pela fé, irmãos. Imagina quanto tempo que ela levou para chegar até lá. Mas mesmo assim, irmãos, ela não parou, porque ela olhou para a promessa. E pela fé ela prosseguiu. E a pergunta que eu faço, o que nos tem feito parar na caminhada? O que nos tem feito parar ao meio do caminho? No mundo tem luta, dificuldades tem. E nós fomos chamados para ir contra a multidão, irmãos. Verdadeiramente é isso. Lá tem uma multidão, são muito maior que nós. A multidão é muito maior. Mas o Senhor chamou nós para quê? Para ir de contra a multidão. De contramão mesmo. Não é para te caminhar junto para o lado da perdição. É para te caminhar contramão. A contramão desse mundo. Fomos chamados para isso e é difícil, é. Mas olhe para Jesus, olhe para o propósito do Senhor e prossiga. Salmos 28, 7, Nilson, para nós. Quero correr aqui para nós encerrar. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exalta, ou exulta, se alegra, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a nossa força, é Ele que nos fortalece. O Senhor é a minha força. Então a terceira circunstância que nós vemos aqui, o terceiro item que a fé produz em nós é a coragem. O inimigo, irmãos, tenta colocar medo sobre nós o tempo todo. O inimigo tenta nos parar o tempo todo. E eu que diga, né? O inimigo muitas vezes fala para você, por que tu não para de pregar e tu continua chapeando o carro que tu ganha mais? Por que tu não para que você gosta de igreja e tu vai chapear carro? Tu foi chamado para chapear, cara. Para quê? Tu pode ser rico. Imagina, tu ficar rico se tu começar a chapear bastante carro. Irmãos, o inimigo joga seta em nós o tempo todo. Você já é o pastor? Não, o pastor ninguém. Não precisa ninguém falar. O inimigo vem na mente e fala, não, para com isso. Para com isso. Tu acha que Deus falando no meu coração? Não. Deus quer que eu prossiga, Deus quer que tu avance, quer que nós vá à frente, mas talvez o inimigo está falando, não, fique quieto. Psst, cala a boca que tu é só mais um. Tu é só dona de casa, fique quieta. Não fale nada. Fique quieta porque tu não, nem adianta, vai fazer tuas coisas. O inimigo não quer, como a irmã falou hoje, o início na introdução, o inimigo não quer que o reino de Deus avance, de jeito nenhum, irmãos. E ele vem e fala para nós, para. E quando ele fala para mim, irmãos, eu olho para Jesus e lembro das promessas que diz, vão e façam discípulo de todas as nações, Mateus 28, a qual nós falamos lá na Converge, né, que nossa ideia de igreja é essa, o nosso propósito como igreja é isso. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que fala. Ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o inimigo fala para mim, vai chapear carro, eu falo assim, não,
Eu tenho uma convicção. Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei da promessa que o Senhor me fez. E sei que Ele está comigo até o dia que eu estiver nessa terra. E para a consumação dos séculos. Então, irmãos, nós temos uma convicção. E quando Ele fala, irmãos, agora para mim, dizendo para mim. Quando Ele fala para mim assim, por que tu não para e vai ser só chapeador? Que tu é chapeador. Eu olho para Ele e a minha resposta é Pedro também. Pedro era pescador. Jesus fez um pescador de almas. Então eu sou chapeador de homens. Por que não? É verdade, irmãos. E assim eu trago para Jesus e Ele bota no esticador e alinha. Esse cara vem meio tortinho, ele acerta. Acertou a mim. É dolorido? É. Mas Ele alinha. Ele bota tudo no seu lugar certo. Então, irmãos, não deixe o inimigo te parar de forma alguma. Porque a fé em nós produz coragem. E nós precisamos ser corajosos para enfrentar o mundo. Para enfrentar o inimigo da nossa alma. Mas por força nós não conseguimos. Tem que ser por fé. Lutar por fé. Peça para o Senhor, Senhor, me dê coragem, Senhor. Me dê coragem de prosseguir. De enfrentar a multidão. Continue, irmãos, e peça coragem para o Senhor. E com certeza Ele dará. Não sejamos, irmãos, covardes. Dizendo, não vai dar certo, não vai conseguir, não tem como, não dá, não vai. Não, irmãos. Não seja pessimista. Não seja pessimista e dizer que não. Fala assim, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo porque Ele me chamou para fazer isso. Ele me disse que vai ser assim. Eu estou olhando para Ele. E é Ele que está falando. E se Ele está falando, Ele vai estar conosco. Ele que afirma e conduz os nossos passos. Seja otimista, não em si mesmo, mas em Cristo. A mulher, irmãos, então tinha muitas desculpas para dar. Ela podia falar, é muito longe, é muita gente, como eu falei, é muito cansativo. É muito difícil, como é que eu vou chegar a passar essa multidão toda? Nós não temos nem noção, irmãos. Nós estamos falando de uma multidão aqui, mas a gente pensa assim, num grupinho, mas é muita gente, irmãos, para passar. É muita gente, e muitas vezes a gente olha e fala assim, é muita coisa, Jesus. É muita circunstância. E a fé então gera em nós uma ousadia, irmãos, quando nós olhamos, ela nos encoraja. E a palavra diz que o Senhor nos dá espírito não de covardia, mas um espírito de ousadia. Não de medo, para nós ir à frente e conduzir. Quarto e último, irmãos, item que a fé produz em nós, esperança. Olha o que ela diz no verso 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela não fala, eu estou curada. Ela sabe que ela está enferma ainda. Mas ela sabe que há uma esperança para ela. Que há uma esperança em Cristo Jesus para nós, irmãos. A nossa esperança está nele. Nós esperamos nele e não em nós. Quando a fé nossa está em Cristo Jesus é diferente. Nós sabemos que no futuro as coisas serão melhores. Nós sabemos que eu vou vencer as dificuldades. Eu sei que eu vou vencer o pecado. Eu sei que eu vou trazer a minha família. Eu sei que eu vou cumprir o meu chamado e o meu propósito na Tua presença, Senhor. Eu sei que eu vou me levantar ainda que eu estiver caído. Eu sei que eu serei um bom pai, um bom marido. Eu serei uma boa mãe, uma boa esposa. Eu serei um bom servo e uma boa serva ao Senhor. E eu sei muito bem, se o inimigo te acusar, você olha e fala assim, olha aqui, ô queridão. Eu sei muito bem quem eu tenho crido. E eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel a concluir. Ele não começou a boa obra assim por nada, irmãos, na tua vida e na minha. Para deixar assim, nós deixamos a nossa obra pela metade. Muitas vezes. Mas Ele não deixou, e não deixou de jeito nenhum, porque Ele cumpriu tudo na cruz. Ele concluiu toda a obra dele. E dessa certa forma, irmãos, nós somos aperfeiçoados a cada dia mais, ser mais parecido com Ele, com o nosso Salvador. Fale, irmãos, então, como disse Jeremias lá em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que me traz a esperança. E Jesus é as promessas. Jesus e as promessas do Evangelho da Graça são o que nos traz a esperança. Quando a esperança desfalecer, você começa a olhar para Jesus. Olhe para Jesus com fé. E aí vai ser acrescentado à sua vida. Verso 34 para nós encerrar. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz
e fica livre do teu mal. Veja bem que Jesus não olha para ela e fala assim: a tua fé te curou. Fala: a tua fé te salvou. Porque muito antes de Jesus querer curar a nós, o mais importante para Jesus é salvar a nossa alma. É muito mais importante, irmãos. Porque imagine um paralítico que está ali há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Imagine um cego que está ali há tantos anos, nasceu, quem sabe assim, sem ver. E de repente o Senhor cura ele. Mas ele não é salvo. O que ele vai fazer, irmãos? Quem sabe o cego que nunca viu vai querer ver uma pornografia? Mas sempre me falaram e eu ouvi, eu quero ver pornografia. O aleijado, eu sempre quis pular lá na festa de não sei o quê. E o que ele faz? Ele se levanta e vai para a festa. Porque ele não foi salvo, ele foi só curado. E para que o Senhor iria curar e não salvar uma pessoa? Para que, meus irmãos? Para perdição, aquela pessoa ia para pior. E não para melhor, não ia ser para a glória de Deus. Então, antes mesmo do Senhor curar alguém, Ele quer salvar alguém. E depois Ele cura, se assim for da sua vontade. E se Ele não for, se o cego é cego e ele nunca viu, a primeira visão dele, sabe qual vai ser, irmãos? Não vai ver nem a esposa, não vai ver o filho. A primeira visão dele vai ser, sabe o quê? Ver o Senhor Jesus na glória. A hora que ele morrer aqui e seus olhos serem abertos espiritualmente lá no mundo espiritual, ele vai ver Jesus na frente dele. Fala: Senhor, bem-vindo, meu amado. Bem-vindo, meu querido. Agora, se ele não tiver entregue a vida para Jesus, a primeira coisa que ele vai ver é uma coisa ruim. Na frente dele dizendo assim: vem cá, querido. Tu é meu. Então, irmãos, a primeira coisa que Jesus faz aqui, então mostra para nós, é que Ele salva a alma. Ele salva, então, agora que Ele diz: a tua fé te salvou. E quando nós somos salvos, irmãos, nós somos curados. E nós somos guiados em novos caminhos. Novos caminhos o Senhor tem preparado para mim e para você. Então o que nós podemos ver nessa noite, através desse texto, irmãos, que a fé abre os nossos olhos para ver Jesus. A fé produz força para prosseguir. A fé produz coragem em nós para ir à frente. A fé produz em nós esperança nas promessas. E eu volto ao tema do início hoje: força ou fé? Irmãos, a força jamais vai produzir em nós fé. Se nós estiver pela força, tem um ditado que os caras aqui no Treviso falam muito: hoje eu estou só na força do ódio. Tu imagina o que vai gerar a força no ódio? A gente ouve muito isso na mina, né? Os caras: não, hoje eu estou só pela força do ódio. O que vai produzir a força do ódio? Nada. E ainda que a força esteja no nosso braço, não no ódio, que esteja no amor. Hoje minha força está no amor. Sem Cristo não vai produzir fé. Agora, se a nossa fé estiver em Cristo Jesus, aí sim gerará força em nós. Aí teremos força para prosseguir, para caminhar, para ir à frente. Por isso, então, não temamos, irmãos, as afrontas, as ameaças, as perseguições, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Isso é bom. Que a palavra diz: quando eu estou fraco, Paulo diz, aí sim é que eu estou forte. Então, não tema isso, as afrontas, ameaças, perseguições, e ainda assim que sejam as suas fraquezas e suas fragilidades. Apenas olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus. E queremos pedir aqui, Senhor Deus, a ti perdão se nós temos falhado em confiar mais em nossa força, na força do nosso braço, na convicção daquilo que temos ou somos, no status, no conhecimento, nas ligações, conexões de pessoas que nós conhecemos nesse mundo, Pai. E quem sabe temos confiado mais nisso do que em Ti, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, a nós. Senhor Deus, e que nessa noite, Senhor Deus, essa palavra gere em nós mais fé, Senhor Deus, ou nos traga de novo para o caminho de fé, para o caminho onde nós nunca deveríamos ter saído, porque o caminho que sai da Tua presença, ele é caminho de perdição. E nós assim queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos encoraje, Senhor Deus, para cada dia mais olhar, Senhor Deus, para o Senhor, com fé, ainda que nós não vejamos a solução.
Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e que o Senhor vive e reina, e que tudo está em suas mãos, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, nos fortalece, como disse Pedro, acrescenta a nossa fé, Senhor Deus, acrescenta a nossa fé, nos fortalece e usa as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Assim, Deus, eu peço, assim nós te pedimos como igreja, pedimos por cada um que nos ver através da transmissão, um dia for ver, Senhor Deus, que essa palavra gere fé, e que essa palavra gere fé salvadora, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir Jesus Cristo essa noite? Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Ele é bom demais. Ele é maravilhoso. Ainda que venha circunstâncias, venha dificuldades, ainda que venha inimigo, ainda que venha teu amigo, fale